Augusto, e quem fez uma defesa assim também hoje foi o líder do governo na Câmara, o deputado Ricardo Barros. Ele falou sobre esse assunto e ele disse que a Constituição transformou o Brasil em um país ingovernável e defendeu um plebiscito para que seja realizada uma nova Constituição. Abro aspas. Eu, pessoalmente, defendo nova Assembleia Nacional Constituinte. Acho que devemos fazer um plebiscito, como fez o Chile, para que possamos refazer a Carta Magna e escrever muitas vezes nela a palavra deveres, porque a nossa Carta só tem direitos e é preciso que o cidadão tenha deveres com a nação. O deputado disse que a Constituição tornou o país ingovernável ao afirmar que o Brasil hoje tem uma situação inviável orçamentariamente. A nossa Constituição, a Constituição Cidadã, o presidente Sarney já dizia quando a sancionou que tornaria o país ingovernável. E o dia chegou. Temos um sistema ingovernável, disse o Ricardo Barros. Outro problema, na visão dele, é que o poder fiscalizador ficou muito maior que os demais e por isso seria necessário também equilibrar os poderes no país. Aspas novamente. Os juízes, promotores, fiscais da Receita, agentes do TCU, da CGU, provocam enormes danos com acusações infundadas e nada respondem por isso, nunca respondem por nada, e o ativismo político do judiciário está muito intenso, muito mais do que jamais poderíamos imaginar. Então, é preciso sim que nós possamos rever o nosso sistema. Foram declarações do deputado Ricardo Barros, líder do governo na Câmara. Concorda, Ana? Acha uma boa ideia trazer aqui para o Brasil também um plebiscito para que seja colocada na mesa a possibilidade de uma reformulação e da criação de uma nova Constituição, Ana? Vitor, a nossa Constituição realmente ela é muito falha, ela é muito capenga, né? A gente vê aí pela história dos Estados Unidos, uma Constituição apenas, né? 27 emendas, muito enxuta, mas que demorou aí alguns bons anos para ser pensada e repensada, e depois ainda vieram os artigos do Federalista. Eu entendo que a nossa Constituição ela tenha muitas brechas, ela tenha muitos direitos, eu entendo que ela precisa passar por uma nova roupagem para atender muita coisa que já começou errada ali na origem. Mas, Vitor, eu confesso que eu tenho muito medo dessa mudança com esse Congresso que a gente tem, com essas amarras, essas coalizões aí que a gente tem, com esses partidos aí que vão de um lado para o outro, que mudam de políticos que mudam de partido como trocam de roupa apenas por seus interesses, sindicatos aí mandando em muitos partidos. Eu, sinceramente, como uma boa conservadora aí, vou pegar o caminho da prudência e de querer, por pior que a nossa Constituição ainda seja e mostre muitos defeitos, eu acho que uma ruptura total assim é perigosa e eu sou contra. E você, Fiuza, o que achou das declarações do líder Ricardo Barros? Peraí, o Ricardo Barros, líder do governo, quer um plebiscito? No meio de uma pandemia, com o país parado, tendo que se reconstruir, com um buraco gigantesco, o Congresso que não trabalha, ele quer um plebiscito? Ele quer que o país pare para discutir a sua Constituição? Isso não pode ser sério, Vitor. Isso não pode ser sério. Um país que está lutando contra a sua insolvência, um país com uma dívida brutal, discutindo se vai obrigar vacina ou não vai obrigar vacina, com reformas urgentes para aprovar. O Ricardo Barros quer parar isso. Você imagina o que vai ser isso? Um plebiscito, imagina. Ciro Gomes, Guilherme Boulos, Lula. Você imagina a festa? Plebiscito para reformar a Constituição no meio dessa zona que a gente está vivendo. Eu não consigo entender isso. Onde é que essas pessoas estão com a cabeça, gente? Né? Nós temos uma pauta, nós temos um momento de vida ou morte no Brasil. Né? Nós temos, para a gente não cair na insolvência, a gente tem que ser pródigo na nossa agenda de reformas. Tem que trabalhar para valer duro e rápido. Como é que ele propõe uma coisa dessa, gente? Um plebiscito para a sociedade para discutir agora, no meio da vacina, no meio do lockdown, no meio do coronavírus, ele quer discutir uma reforma da Constituição. Não pode ser sério, Vitor. Eu acho assim, se é o líder do governo, eu gostaria de ouvir o presidente da República sobre isso, né? Porque não é possível
que o parlamento, que já está aí no Zoom, né, que já está aí descolado, que é perigosíssimo, né, o parlamento é a representação direta da rua, da sociedade, ele já está no Zoom, né, já está naquela marcha meio vai-não vai de votações. Agora ele vem com essa ideia, eu gostaria de ouvir o presidente da República sobre isso. Augusto. Eu só quero deixar claro o seguinte, que eu também sou contra esse negócio de plebiscito, isso é tudo bobagem. O que precisa é encontrar uma maneira de enxugar essa Constituição. Ela não está pronta, desde que foi promulgada, não, ela foi promulgada como uma casa em construção que você inaugura. Tem muitos pontos ali duvidosos a esclarecer e, por exemplo, os estados não se valem das constituições estaduais para decidir nada, mandam tudo para o Supremo. E o Supremo regulamenta como é que é a questão da Constituição Federal e das constituições estaduais com vários artigos que não resolvem nada. A Constituição americana resolve esse problema com um artigo. O Supremo faz isso, a Corte Suprema faz isso e os estados fazem aquilo. Essas coisas precisam ser resolvidas, senão nós vamos ter sempre a interpretação da Constituição que os ministros fazem com muita imaginação e criatividade sempre contra nós. Então alguma coisa deve ser feita, mas não subscrevo nenhuma dessas propostas não, e concordo com o Guilherme. O líder do governo deve anunciar o que o governo pensa, né? Não tem que falar por conta própria.